Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui no nosso encontro com a professora Cláudia Figueiredo e vocês, meus maravilhosos cursistas aqui do nosso treinamento para vocês, diretamente para vocês. Pessoal, que bom ter vocês aqui, como é gostoso cada vez que estamos juntos, né? Então, nesse momento, eu vou passar umas imagens para vocês e eu gostaria imensamente que vocês analisassem cor, analisassem perspectiva, analisassem emoções que essas imagens trazem para vocês e analisassem também claro, escuro, textura. Se imaginem neste lugar. O que você teria para me dizer deste lugar? Ok? E isso, obviamente, como vocês sabem, tem a ver com o nosso plano de aula de hoje. Ok? Vou ficar quietinha, vão passar umas imagens para vocês. Ao mesmo tempo em que a gente já vai recebendo novos participantes aí que ainda estão entrando. Ok? Até daqui a pouquinho. Bom, eu falei no primeiro slide ali como eu abriria a aula com o pessoal já, né, online. E à medida em que as pessoas vão entrando, né, porque a gente sabe que infelizmente nem todos começam juntos, à medida em que as pessoas vão entrando, eu ia acolhendo. Ei, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Que bom que você está aqui também. As pessoas que ainda não tivessem entrado, enviaria novamente o link da aula e aguardaria mais um pouco. À medida que todo mundo vai entrando, né, vai acolhendo um de cada vez. E à medida que as imagens fossem passando para eles, eu ia questionando. O que você está vendo? Qual a tonalidade disso? Nesse caso aí da tela, né? Por que esse beija-flor está transparente ou relativamente transparente porque está molhado, né? Por que a cor da flor está tão destacada? Sombra, coloração e por aí vai. Em cada uma das imagens que fosse aparecendo. Bom, como essa imagem é a última da sequência que eu selecionei, eu trabalharia também com eles a questão de análise da imagem, como as outras estavam sendo feitas, e também, e aí, vocês já têm noção de qual será o tema de hoje? Alguém um palpite, uma sugestão? O que nós vamos trabalhar hoje? Ouviria cada um dos participantes ali da aula, instigaria aqueles que estão com o vídeo desligado, né, com vídeo fechado, ou que não tenha respondido, a participar também, né? E também faria questionamento. Fulano, o que você acha que seria? A pessoa dá a resposta e eu jogo para o outro. E você? Você concorda, fulano? E tal. E aí instigaria aos participantes ali a debaterem sobre o que seria o próximo slide já com o tema da aula. Bom, acho que já deu para descobrir, né? Que bom ter cada um de vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês são essenciais para nós continuarmos crescendo e crescendo juntos. Vamos lá? Tema da nossa aula, falei tanto de cada imagem, deixei vocês pensando, refletindo. Comecei bem suave. Vamos nessa agora? Vamos lá? Leitura de imagem. Leitura de imagem, é esse o verbo mesmo? Esse mesmo. Leitura. Toda a imagem, ela é lida, né? Como vocês já sabem, obviamente. Nós estamos falando, então, sobre leitura de imagem, aula 51 da primeira série do ensino médio. Vem comigo? Ao apresentar essas duas imagens representativas de duas praças em dois países completamente diferentes, eu iria solicitar aos participantes que analisassem o céu, a cor dos prédios, a uma praça com bastante verde, a outra sem verde nenhum, a cor da roupa das pessoas que estão ali fotografadas e a análise de que cada imagem transmite para eles em respeito à coloração e à claridade do local, da iluminação local. Bom, enfim, chegamos a uma obra de Tarsila de Amaral chamada Abaporu. Essa obra, ela é uma pintura clássica do modernismo brasileiro, né? A artista fez para o seu marido da época, Oswald de Andrade, o escritor. E aí eu, a partir deste momento, explicaria para eles, vamos dividir a turma em classes,
em grupos menores, links separados. Cada grupo teria, aliás, os dois grupos teriam fazeres diferentes. Um vai analisar o homem ali representado, né? O que ele quer dizer, por que ela pintou dessa forma, por que ela usou a desproporcionalidade, qual era a intenção e tudo mais. E o outro grupo analisaria as cores usadas no quadro. Então, a partir deste momento, uma metodologia ativa intensa aí, que seria a divisão em grupos e a construção do conteúdo a partir dos participantes do curso. Bom, após o tempo transcorrido limitado ao que eu tinha pedido que eles fizessem nos dois grupos, eu precisaria ouvir os meus participantes e entender se eles chegaram às conclusões da proporcionalidade pé, braço e perna em relação ao tamanho da cabeça, se isso tudo tem a ver com o nome do quadro, que é em Tupi-Guarani, né? Também a gente precisaria entender a ligação do trabalho braçal com a obra, com a valorização que era feita na época das pessoas que trabalhavam mais com os braços e as pernas, né, do que com as mãos. O que essa obra tem com a ligação do romantismo da época e com a transposição de imagem, cor e local, onde ela foi feita, local no sentido de momento histórico. Bom, dando continuidade, então, ao retornar os dois grupos aí, né, tentar levar os alunos a fazer a investigação. Por que os pés grandes? Por que os braços grandes? Por que um homem? Por que a cabeça dele pequena, né, desproporcional ao tamanho dos braços e pernas e pés? Por que tudo isso? Ora, porque para o homem daquela época, o trabalho físico era o ofício da maior parte da população brasileira daquele período. Por outro lado, cabeça pequena pode ser uma alusão à falta do pensamento crítico, né? O homem limitava-se a trabalhar com força muscular, sem pensar demais, sem pensar muito, né? E uma possível crítica à sociedade daquela época. O Abapuru, aí o homem representado, ele tem um rosto que transmite melancolia. Os olhos dele são para baixo, transmite uma tristeza, talvez até um ponto de depressão pelo momento que se vivia. E aí ela transmite justamente isso. E o rosto não tem um lábio, não tem uma boca sorrindo, né? Então, talvez ela quisesse representar isso também. E aí a necessidade de análise das cores claras, né? Bem claras, não tem sombra praticamente no quadro, a não ser a lateralidade ali do cacto ou embaixo do homem, mas tudo é muito claro, é muito vivo. E as três cores destacadas aí, verde, amarelo e azul, das cores da bandeira do Brasil. Sendo que o cacto ali faz referência à vegetação das regiões secas. Então, e o sol ali fazendo a alusão, né, à dura rotina do trabalhador rural. Nesse caso aí, a gente chegaria à conclusão de que o homem, então, trabalhava bastante nesse período do nosso romantismo, né? E aí seria a representatividade deste homem trabalhador do campo, com mais trabalho braçal do que tudo. Levando o nosso participante do curso a raciocinar o que a imagem transmite para ele disso tudo, né? Bom, já usamos uma metodologia ativa e nessa imagem aqui, para encerrar a noite, seria a storytelling, né? E aí, ouvir dos meus participantes ali o que essa imagem representa para ele e para a vida dele, né? O quanto uma imagem pode fazer alteração no seu dia. Aí, no caso, focando a necessidade da borboleta aparecer, ela precisa transpor o casulo onde ela está presa. O que isso tem a ver com a aula de hoje? O que essa imagem transmite para ele? O fundo não é importante, está ali nebuloso, né? E o que essa mão delicada, o que essa borboleta pousada transmite? O que as imagens da literatura nos transmitem? O que as imagens do nosso dia a dia nos transmitem? O que a fotografia pode transmitir? A paisagem do local onde eu moro, a belíssima imagem que a natureza nos transmite. E aí, qual é
e aí eu deixo para eles pensarem, porque aqui não é um consultório de psicanálise, né? Deixaria para eles pensarem o que esta imagem quer dizer para o seu dia a dia, o que essas cores querem te transmitir, qual é a liberdade da borboleta para ela aparecer. E aí trabalhar esse emocional deles individualmente, cada pessoa ali trabalhando o seu, longe da aula, mas também refletindo. E já iria pedir também aquelas pessoas que não estavam participando, manda o link da aula, pedindo que eles voltassem a participar e tudo mais, conversar individualmente, claro, né? Por que não está participando, está tendo dificuldade de logar, está tendo dificuldade de acesso. As chuvas estavam te atrapalhando a acessar a aula, é problema de horário, você quer trocar de turma, você precisa de um apoio de tecnologia, por exemplo, né? Outras pessoas não sabem mexer com isso. E aí seria mais uma questão de abordagem individual para resgatar esse aluno que não está participando. Para finalizar a aula, galera, obrigada pela aula de hoje, obrigada pela participação ativa de vocês. E já está para vocês lá disponível vídeos, músicas ou imagens para a nossa próxima aula. Claro, sem falar o tema, para instigar o nosso participante a tentar entender qual seria o tema da próxima aula. É isso, pessoal. Meu nome é Cláudia Figueiredo Neto de Souza e falo aqui do Polo de Foz do Iguaçu, no Paraná. Um beijo para vocês e até a próxima, se Deus quiser.